Esta é a 9ª mensagem que Vital Froese nos traz no ano de 2022. A mensagem de hoje, publicada no dia 23 de fevereiro, se chama Elevando as Frequências. Amados, no momento em que a Terra faz a sua transição e a humanidade faz a sua ascensão, é visível a variação e as mudanças de tudo aquilo que nos rodeia. Entretanto, nada se compara com as variações de frequências, pois elas não são vistas, mas sentidas. A passagem da 3ª dimensão para a 5ª dimensão não se dá repentinamente. Isso causaria a destruição do planeta e o fim da humanidade terrana. Já escrevemos sobre isso em textos anteriores. A transição leva em média 3 séculos e estamos agora nas últimas décadas e por isso podemos sentir mais intensamente. Os eventos finais da transição coincidirão com a ascensão de boa parte da humanidade. E todos aqueles que estão prontos para finalizar as experiências num mundo de expiações e provas passarão também para a nova Terra, isto é, para um mundo de 5ª dimensão. A velha Terra 3D aos poucos vai sendo substituída pela nova Terra 5D. As frequências sobem aos poucos e depois recuam, a fim de que os encarnados possam se adequar sem sofrer o impacto de uma mudança brusca. Então, podemos observar como isso acontece com cada ser humano. Frequência não é conhecimento, e muito menos uma vontade individual. Frequência é uma vibração de acordo com a consciência mais elevada ou menos elevada. Uma consciência mais expandida ou menos alargada. É o estado de cada consciência que determina a faixa de frequência que cada um está. Mesmo assim, ninguém sobe o nível de frequência dando saltos. Tampouco alguém consegue subir e permanecer lá por muito tempo. O que acontece é um avanço gradativo. É como dar 2 passos adiante e 1 para trás. Avançamos algumas faixas de frequência cada vez mais altas e depois recuamos um pouco a fim de acostumar os nossos corpos físico, emocional e mental. Cada linha ultrapassada é sempre uma conquista. E a cada conquista, a permanência naquela faixa vai se tornando mais demorada. Então, a todo momento, temos oportunidades de avançar para pequenos lapsos de faixas de 5ª dimensão, permanecendo por lá cada vez por um tempo maior. E quando recuamos para faixas 4D e mesmo 3D, também estamos indo para cada vez faixas menos densas e por lá permanecemos cada vez por menos tempo. E assim, caminha a humanidade para a 5D. Não está longe o tempo em que muitos nem recuarão mais. Ficarão cada vez mais tempo na frequência 5D, até que deixarão definitivamente as dimensões inferiores. Como estamos em transição, não acontece o mesmo processo para todos e ao mesmo tempo. Depende de como cada um se posiciona em termos de atitudes, entendimento e vibração. Você pode observar como seu processo avança. Não faça comparações com os outros. Apenas observe e sinta as suas vibrações e as suas reações de acordo com cada momento do seu dia a dia. Veja como tudo muda rapidamente de um dia para o outro e mesmo de uma hora para outra. Há momentos de muita paz e logo em seguida parece que o mundo desaba de vez. Há momentos de muita alegria e logo a seguir uma tristeza estranha toma conta de você. Você intercala momentos de muita euforia com momentos de desânimo, de compreensão total com raiva inexplicável, de confiança elevada com medo extremo e tantos outros sintomas. Quando você se eleva para frequências de 5ª dimensão, parece que o mundo está de fato muito melhor e a sensação de bem-estar é constante. Porém, quando a frequência retorna para faixas inferiores, ou seja, de 3ª dimensão, o choque é inevitável. O desconforto é sentido de forma instantânea. Observe como isso ocorre no teu dia a dia. Não entre no desânimo quando a faixa frequencial baixa. Apenas entenda que você está numa escada de ascensão e descer alguns degraus não impede a subida.
Afirmar-se nessa subida requer que você suba 2 ou 3 degraus e depois recue 1 ou 2. Mesmo assim, o avanço continua. Certas coisas que antes eram aceitáveis, agora começam a ficar insuportáveis. A convivência com certas pessoas, certos tipos de conversas e assuntos, certos locais que antes eram frequentados, certos eventos, certos tipos de conduta, e assim também na alimentação e hábitos tradicionais, agora já se tornam um peso quando você tiver que suportá-los. Observe quanto você mudou de alguns anos para cá. Reveja esses velhos hábitos e tente se imaginar fazendo isso agora. Com certeza, não vai te animar a repeti-los. É incabível tudo isso na sua rotina atual. Isso é, de fato, mudança de frequência. Você está tangenciando em faixas de 5ª dimensão e permanecendo por lá cada vez por mais tempo. E está ficando cada vez mais difícil suportar a permanência nas faixas inferiores, mesmo que ainda seja necessário voltar até elas. Então, alguém pode dizer: por que não permanecer somente nas faixas de vibração 5D? Mesmo que pareça razoável, ainda não estamos prontos. Essa adaptação está se dando gradativamente. Inclusive, o corpo físico precisa se ajustar ao novo DNA, o GNA, pois de base carbono vai aos poucos se transformando em base cristal. Transição planetária é um evento grandioso e que envolve toda a galáxia. E a ascensão da alma é um acontecimento que envolve toda a mônada do seu espírito. Imagine os 2 maiores eventos ocorrendo simultaneamente. De fato, não é para qualquer simples mortal. Isso só será possível para uma parte da humanidade encarnada, justamente aquela que está pronta e finalizando o aprendizado na dualidade 3D. Você que lê ou ouve essa mensagem está exatamente neste ponto de transição. Está fazendo este processo de avanço faixa por faixa, rumo a 5D. Você está sentindo tudo isso que foi descrito aqui. E é este processo que te faz sentir os avanços e recuos, pois essa é a fórmula mais comum dentro da ascensão de cada alma. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.